Com certeza você gostaria de receber um salário mínimo sem você precisar fazer nada por isso, sem você trabalhar, simplesmente deixando o seu dinheiro aplicado, investido e ele rendendo então esse salário mínimo para nós. E bom, isso é totalmente possível com os fundos imobiliários, que são um tipo de investimento que paga uma renda para nós, eles pagam dividendos exatamente como se fosse um aluguel. Todos os meses a gente recebe um dinheiro na nossa conta. Então, bora lá pro vídeo, vamos ver quanto que a gente precisa investir, quais valores, como que a gente pode fazer isso para receber então esse salário mínimo de volta todos os meses. Me chamo Tomás Xavier, eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. E já me deixa aqui nos comentários se você investe em fundos imobiliários, qual que é o seu FI favorito, qual que está pagando mais dividendos para você no momento. E bom, eu vou fazer um resumo aqui bem rapidinho do que são fundos imobiliários e logo em seguida a gente entra então nessa carteira diversificada com vários FIs e também para a gente ver o valor que é necessário a gente ter aplicado para render esses R$ 1.300 de volta. E beleza, um fundo imobiliário basicamente pega o dinheiro de vários investidores, ele vai arrecadando esse dinheiro para juntar um valor grande para comprar ótimos imóveis, fazer bons negócios no setor imobiliário. Então todo o dinheiro que ele vai receber, ele precisa obrigatoriamente colocar no setor imobiliário. E aí quais tipos de fundos imobiliários nós temos? Nós encontramos FIs de shopping centers, galpões logísticos, prédios comerciais, hospitais, desenvolvimento urbano, agências bancárias, hotéis. Então existe uma série de imóveis, uma série de setores diferentes que a gente vai aplicar o nosso dinheiro. Mas a gente coloca o nosso dinheiro então nesses fundos imobiliários e eles vão fazer toda essa gestão, essa administração dos imóveis e principalmente a forma que eles recebem o dinheiro é através do aluguel. Eles vão estar lá com o imóvel, recebendo o aluguel, esse dinheiro chega para o fundo imobiliário, ele pega e distribui então para nós em forma de dividendos. É aí que entra essa renda passiva. É assim que a gente faz o nosso dinheiro lá aplicado nesses imóveis, através dos fundos imobiliários, a gente recebe então esses aluguéis. Claro, sempre proporcional ao que a gente tiver investido. E bom, simplesmente é assim, esses são os FIs e agora a gente vai aqui para uma carteira, a gente vai dar uma olhada nessa carteira e ver quanto que a gente precisa ter investido para receber o salário mínimo extra. E beleza, aqui eu tenho uma carteira de fundos imobiliários já diversificada. Aqui eu quero que você use como exemplo para que você se inspire nela e que você não use isso como uma recomendação. Simplesmente eu coloquei aqui alguns fundos imobiliários que eu acho interessante, mas que talvez não faça sentido pro seu perfil, pro risco que você quer correr. Então aqui utilize como um bom exemplo para você começar a montar a sua carteira de investimentos. Inclusive eu vou deixar aqui em cima um vídeo onde eu explico em detalhes como que você pode montar a sua carteira de investimentos e também aqui na descrição tem uma playlist do canal com vários vídeos falando sobre fundos imobiliários. Então esse é um tema que eu já falei bastante aqui no canal e eu tenho certeza que você vai achar bastante conteúdo. E bom, aqui nós temos então 10 fundos imobiliários e eu vou comentar cada um deles. Eu dividi essa carteira de uma maneira que cada um receba ali então 10%, seria aqui uma carteira bem equilibrada. E vamos começar dando uma olhada aqui no XPML11 e também no VISC11. Esses são dois fundos imobiliários, a gente pode ver aqui nessa parte aqui mais em verde, aqui na direita. Então nós temos o XPML e o VISC11. São dois fundos de shopping centers, estão lá com vários imóveis, vários shopping centers espalhados no Brasil inteiro. Esse é um excelente setor para a gente diversificar o nosso dinheiro. Imagina, a gente com pouco dinheiro aplicando nesses fundos imobiliários, a gente se torna dono de grandes shoppings em grandes capitais. Esse é o poder dos fundos imobiliários, é assim que a gente diversifica o nosso dinheiro e aí a gente recebe o aluguel então das lojas que estão lá dentro dos shoppings. As lojas estão vendendo para as pessoas, elas pagam um aluguel para o fundo imobiliário e a gente recebe esse aluguel em forma de dividendos. E bom, indo um pouquinho mais aqui para baixo, aqui na direita, nós temos o HGLG e o SDIL. Esses são dois fundos imobiliários do setor de galpões logísticos. Esses galpões são grandes imóveis que ficam ali próximas de capitais para fazer esse despacho da mercadoria. As grandes lojas, os grandes e-commerces, eles precisam desses imóveis para colocar lá sua mercadoria e enviar para nós. Então quando a gente faz uma compra online, essas mercadorias elas saem desses depósitos, desses galpões logísticos e vêm direto para nossa casa. Então aqui também um setor bem interessante para a gente diversificar a nossa carteira. E mais para baixo nós temos o ALZR11, que também possui galpões logísticos, mas ele também tem outros imóveis mais destinados ali para a parte de indústria. Então ele consegue diversificar um pouco melhor até a sua carteira. E lá embaixo, agora um pouquinho mais para a esquerda, ali na parte em roxa, nós temos três fundos imobiliários, que é o IRDM11, o KNCR11 e também o MXRF11. Esses três fundos imobiliários, eles são os ditos de papel. Eles são fundos imobiliários que investem em títulos que estão atrelados ao setor imobiliário. Eles investem em CRIs e LCIs. As CRIs são certificados de recebíveis imobiliários e as LCIs são
letras de crédito imobiliário. Então são títulos, é um crédito que ele está lá dando pro setor imobiliário. Então nós temos lá na outra ponta grandes empresas do setor imobiliário que pegam esse dinheiro para fazer construções, desenvolvimento urbano, enfim, elas precisam desse dinheiro e o fundo imobiliário está ali dando esse empréstimo. E aí, claro, ele recebe esse valor de volta com juros, com taxas bem elevadas, e conforme a inflação, conforme a Selic vai subindo, esses fundos imobiliários eles pagam mais dividendos para nós. Então é por isso que eles estão aqui na carteira. E mais para cima nós temos ali o BCFF11, ele é um fundo de fundos. Então quando a gente investe no BCFF, ele investe lá dentro do seu portfólio em vários outros fundos imobiliários. Ele traz uma diversificação bem interessante para nossa carteira. E para fechar o nosso 10º FI é o TIGAR, que é um fundo de desenvolvimento. Esse é um fundo que é um pouquinho mais arriscado, mas ele trabalha lá então com obras, com desenvolvimento urbano. Então às vezes ele trabalha com loteamento, com construção de imóveis. Isso pode atrasar e aí que entra o risco, ele não consiga vender esses imóveis, esses terrenos a tempo, e aí ele pode prejudicar os seus dividendos. É aqui que entra o risco extra desse setor de desenvolvimento, mas ele paga altos dividendos. E bom, aqui a gente montou uma carteira bem diversificada justamente para que a gente não fique preso a um fundo imobiliário, a um tipo de setor, como por exemplo shopping centers, e aí vem acontecer algum problema com os shoppings novamente, como aconteceu já na pandemia, deles ficarem fechados. A gente precisa ter essa diversificação para garantir mais segurança e mais tranquilidade para nossa carteira. Agora a gente vai olhar o dividendo, quanto que cada um desses FIs pagam para nós, que aqui que entra a principal parte, o quanto que isso volta para nós. Nós temos aqui uma lista então com os 10 FIs que a gente viu anteriormente, e aqui no lado esquerdo nós temos o XPML pagando 8,91% ao ano. Lembrando que esses pagamentos, esses dividendos, eles são todos isentos do imposto de renda. Então tudo que a gente ganha aqui com os FIs é limpo, é um dinheiro que cai direto na nossa conta, ele é isento do imposto de renda. Então o XPML está ali com quase 9%, o VISC, que também é de shopping centers, em torno de 8,50%. Indo para a parte de galpões logísticos, nós temos ali o HGLG e também o SDIL pagando ali em torno de 10,5%. Lá embaixo nós temos o ALZR11, que tem um pouquinho mais de diversificação e que está pagando ali 12,64%. Já no lado direito nós temos aqui os nossos FIs de papel, que estão pagando muitos dividendos, justamente porque a taxa Selic, os juros estão altos. Então nós temos o IRDM pagando 14,5%, o KNCR pagando 13,39%, o MXRF pagando 12,21%. E para fechar, então, nós temos ali o BCFF, que é aquele fundo de fundos que investe em vários outros fundos imobiliários, pagando 10,47%, e o TIGAR, aquele fundo de desenvolvimento, pagando 14%, quase 15% ao ano. Fazendo uma média, então, desses dividendos, lembrando que a gente teria aqui 10% em cada um deles, então uma média desse dividendo, uma média da carteira, ficaria ali em torno de 11,60% limpo de imposto de renda. Então é um excelente valor. Lembrando que a gente pode ter um ganho duplo nos fundos imobiliários. Além desses 11,60% ao ano, que a gente vai receber aqui em forma de dividendos, que é esses aluguéis, a gente também pode ter uma valorização da cota de cada um desses fundos imobiliários. A gente compra um fundo imobiliário, por exemplo, por R$100, e dali 1 ano, 2 anos, ele vai repassando a inflação, ele pode estar lá valendo 105, 110, então a gente tem esse ganho duplo, a gente tem os dividendos e também o ganho da cota. Mas claro, as cotas no curto prazo, elas podem até valer menos do que isso, a gente tem que sempre ir olhando. A gente está falando aqui de bolsa de valores, esses investimentos eles podem subir o seu preço, também baixar o seu preço. Então isso é normal, é do mercado ter essa volatilidade. Mas o mais interessante é que eles vão estar ali pagando esse dividendo aqui de quase 12% ao ano. E assim a gente chega no quanto que a gente precisa ter investido para receber esse salário extra, para receber esse salário mínimo de R$1.302. Nós vimos que o nosso dividend yield médio, os dividendos ficaram ali em 11,60%. Para a gente ter uma ideia, então, um salário mínimo são R$1.302. Como esse dividendo está anual, vamos colocar aqui um valor do salário mínimo anual. 1.302 vezes 12, nós chegamos ali então em 15.624. E bom, nós precisamos receber esses 15 mil de volta em dividendos. E aí a gente chega nesse valor investido nos fundos imobiliários com base nessa carteira, que é de R$134.690. É um valor expressivo, é um valor alto, mas que vem pagando aqui um salário mínimo para nós. E aí você pode estar achando que é muito, que é um valor muito alto, mas se você colocar do lado, se você tiver, por exemplo, um imóvel, eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar um apartamento. Bom, esse apartamento, a gente colocando ali uma média de um aluguel que geralmente fica ali em torno de 0,4%, ele ficaria ali em torno de R$540. Ou seja, você conseguiria ali talvez R$600 em aluguel. Sendo que aqui nos fundos imobiliários, com essa carteira, você teria ali em torno de R$1.300 todos os meses, sem incomodação do inquilino, sem manutenção, sem ter aqueles períodos onde o inquilino sai ou o imóvel fique vazio. Se você desejar vender
vender esse apartamento vai ser bem mais complicado, você vai ter que esperar um certo tempo para você conseguir vender, sendo que aqui nos FIs você vai lá na bolsa de valores e coloca para vender, então você tem essa liquidez, você consegue recuperar esse dinheiro quando você quiser. Então tem essas diferenças para a gente pensar. E os principais motivos para investir nos fundos imobiliários é que esse dividendo ele é isento de imposto de renda, então com o apartamento aqui a gente teria que pagar lá, a gente teria que declarar, pagar imposto de renda sobre o valor do aluguel. Então os FIs eles têm essa isenção do imposto de renda e a gente pode ir acumulando esse valor conforme o tempo vai passando. É muito difícil a gente ter um valor alto assim para comprar um apartamento. A gente chegar em 100 mil reais, 200 mil reais, é difícil a gente chegar nesse valor. E com os fundos imobiliários, a gente começa a investir com 10 reais. Existem FIs na faixa dos 10 reais. Então a gente começa a investir, pouco a pouco a gente vai aportando, vai colocando no salário lá 100 reais, 500, 1000, 5 mil, 50 mil e assim a gente vai chegando próximo desses 100 mil, desses 134 mil reais. E durante todo esse período, o próprio dinheiro que a gente vai colocando ali vai gerando dividendos para nós. Então a gente não está só colocando o nosso dinheiro, a gente vai estar colocando o nosso dinheiro e mais um pouquinho de dividendo. E aí a gente vai gerando esse efeito bola de neve. A gente tem o nosso aporte mais os dividendos. Então no primeiro mês eu coloco lá 1.000 reais, aí eu recebo um dividendo, eu vou colocar 1.000 reais mais 100. Então no próximo mês eu vou colocar mais 1.100. E assim a coisa vai indo, os dividendos vão aumentando, o patrimônio vai aumentando e a gente vai chegando então nessa conquista aqui de 135 mil reais. E aí você pode inclusive ir aumentando esse valor. Ah, eu quero receber 2 salários mínimos. Bom, a gente precisa de mais dinheiro para receber então lá 2.600 reais. E aí você vai aumentando esse valor até que você chegue na sua liberdade financeira. Se você quer receber lá 5 salários mínimos para você se aposentar de vez, parar de trabalhar, parar de se incomodar, então você vai aumentando esse valor até chegar nesse salário, nesse valor que você deseja para você se aposentar, para você chegar na sua liberdade financeira. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Se esse vídeo agregou valor para ti, já se inscreve aqui no canal, pois eu estou postando vídeos novos toda semana, sempre trazendo vídeos com muito conteúdo para que você aprenda, que você evolua e sempre enriqueça no longo prazo. Então, me chamo Tomás Xavier, meu muito obrigado, até semana que vem e falou!